Bom, voltamos a Brasília para falar mais sobre a operação da Polícia Federal que apura uma suposta trama, tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. A gente chama mais uma vez o repórter André Anelli, que está na PF aí em Brasília. Novidades em relação a Valdemar Costa Neto, André? Exatamente isso, viu, Tiago? A gente confirmou a informação agora de que Valdemar Costa Neto acaba de deixar aqui a sede da Polícia Federal. Foi encaminhado, então, realmente para a superintendência da corporação, onde ele deve, pelo menos, passar a noite. Conforme a gente adiantou ao longo da programação aqui da Jovem Pan, Valdemar Costa Neto foi um dos alvos, então, dessa operação deflagrada pela Polícia Federal hoje, que acabou investigando, então, suspeita de golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E aí, enquanto os policiais federais cumpriam, então, um dos mandados justamente contra Valdemar Costa Neto, os investigadores acabaram encontrando na casa dele, primeiro, uma arma que ainda não teve o modelo especificado. Essa arma estava com o registro vencido e aí o Valdemar Costa Neto acabou, então, sendo acusado ali de porte ilegal de arma de fogo, mesmo alegando que a arma pertencia ao filho dele. Logo depois, então, na mesma busca e apreensão, cumprindo o mesmo mandado, os policiais federais acabaram encontrando um objeto que até então era análogo a uma pepita de ouro. Horas depois, a Polícia Federal confirmou que se tratava, sim, de uma pepita de ouro de aproximadamente 40 gramas, 95% de pureza, e aí Valdemar Costa Neto acabou sendo acusado também de usurpação de mineral da União. Esse segundo crime, somado ao primeiro, acaba fazendo com que as duas imputações sejam inafiançáveis por parte de Valdemar, e isso então acabou provocando essa condução dele até a superintendência da Polícia Federal, onde ele vai cumprir prisão, pelo menos nessa noite, Tiago. André, você sempre ligado também no Congresso Nacional, qual foi a reação da oposição a essa operação de hoje da Polícia Federal? Sim, o senador Rogério Marinho, ele que é o líder da oposição no Senado, afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não poderia ser o responsável pelas investigações sobre supostas tentativas de golpe de Estado. O parlamentar argumentou que a vítima não pode investigar porque não tem imparcialidade nem isenção para estar à frente do inquérito. Na mesma ocasião, Marinho também repetiu o discurso da oposição ao governo de que existe perseguição política àqueles contrários ao grupo do presidente Lula. É um contorcionismo jurídico para inibir a oposição brasileira. Nós estamos diante de uma situação muito complicada, muito perigosa para a democracia brasileira. Nós não podemos e não devemos calar aqueles que pensam diferente em nosso país. Nós estamos extremamente preocupados e acreditamos que é necessário que haja isenção e que a Constituição seja cumprida. E em nota divulgada agora há pouco, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro alegou que jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou das instituições que o pavimentam. Os advogados disseram ainda que desde março o presidente vem sendo alvo de repetidos procedimentos que insistem em uma narrativa divorciada de quaisquer elementos que amparassem as graves suspeitas que repetidamente vêm sendo atribuídas a ele. A nota diz ainda que, mesmo com a disponibilidade do ex-presidente em comparecer a todas as convocações feitas por determinação do Supremo Tribunal Federal, foi então decidida e determinada a apresentação do passaporte dele no dia de hoje. Essa medida, ainda segundo os advogados, foi absolutamente desnecessária e afastada dos requisitos legais que visam garantir a ordem pública e o andamento regular da investigação.
Tiago. É isso. André Nelli, que está na Polícia Federal em Brasília, mas também trazendo a repercussão do Congresso Nacional. Até mais tarde, André. Bom, Dora Kramer, o discurso da oposição, claro, é um discurso já esperado, claro que tudo precisa ser apurado, mas como é que deve ser a reação nos próximos dias? E a gente já falou aqui que o carnaval, pelo menos para você, não vai esfriar essa discussão. Eu acho que não vai esfriar, não. É pouco tempo, sabe? As coisas estão muito quentes, inclusive com todo esse climão no Congresso Nacional, com o Poder Executivo, tudo isso, e agora mais com essa operação, claro que isso não esfria. A oposição, claro, e os advogados, a defesa do ex-presidente, tem aquela reação clássica, né? Agora, a alegação da perseguição, se não houvesse nada, se nunca tivesse sido feito nada, se nada do que a gente viu acontecer tivesse acontecido, não haveria, digamos assim, matéria-prima para que essas investigações fossem feitas, né? Quando o ex-presidente alega que jamais fez nenhuma manifestação que pudesse aludir a qualquer tentativa de ataque ao Estado de Direito, eu lembro só de uma aqui, quando ele publicamente, na condição de presidente da República, incitou as pessoas a não cumprirem decisões do Supremo, sabe? Isso não é exatamente uma atitude que se coadune com respeito ao Estado de Direito. Então, é o seguinte, as consequências, como diz o outro, as consequências vêm depois, né? Então, agora ele precisa fazer frente a várias manifestações, várias atitudes que ele tomou, que não foram, todo mundo viu, não foram nem bem recebidas, tanto que ele conseguiu perder a reeleição, e os próprios aliados hoje dele admitem que ele perdeu para ele mesmo, né? Então, se nada tivesse acontecido, não haveria base nenhuma para isso que a gente está vendo em matéria de investigação. Pois é, Vilela, a gente fala muito sobre a polarização, de que forma tudo isso ainda contribui para que os polos continuem ativos aqui no Brasil na política. Exatamente. Você vê que, pelo que se sente, pelo que se percebe do eleitor mais próximo de Jair Bolsonaro, do eleitor conservador, o entendimento, de uma forma geral, tem sido que, de fato, o presidente e o grupo político ligado ao presidente da República está sendo objeto de algum tipo de perseguição, de algo urdido pelo atual governo, pelos setores que hoje em dia compõem o governo. E você vê do outro lado, do lado da situação, uma discussão tentando colocar todo mundo no mesmo balaio, tentando colocar todo o segmento de oposição junto e unido ao Bolsonaro para fazer com que essa dualidade que o governo, que o presidente Lula, que os setores governistas gostam muito, continue sendo replicada, especialmente nas eleições municipais. Eu vejo, portanto, que a gente vai sair dessa história com o Brasil continuando dividido, tal como nós temos visto nas pesquisas recentes, onde metade do Brasil apoia o governo e a outra metade desaprova o governo.